Então, gente, retomando aqui a videoaula, parte 2. Por que criamos as representações sociais? Por que se cria? Porque os grupos humanos, né, a partir das relações que mantêm, cria representações sociais sobre os objetos e sobre os fenômenos. Primeiramente, é justamente para tornar familiar o que não é familiar, tá? Temos a tendência de rejeitar o estranho, o diferente, tendemos a negar as novas informações, sensações e percepções que nos trazem desconforto. Então, a criação das representações sociais pode se situar nesse âmbito, ou seja, de tornar o que não é familiar, naquele primeiro momento, para algo que é familiar, tá? Que fique mais confortável em relação a essa experiência. Isso é super importante de pensar, né? Já que vários profissionais eles acabam naturalizando determinados comportamentos, ou seja, tornando o que não é familiar, tá? Para categorias familiares na própria intervenção diante da profissão. E aí a gente utiliza, tá? A teoria fala de dois universos de pensamento, que são os universos consensuais e os universos reificados, tá? O universo consensual, ele se constitui principalmente na conversação informal. Essa conversa cotidiana, esses grupos informais, tá? Que não tem necessariamente hierarquia. Então, aí, onde se institui, onde se classifica o universo consensual. E o universo reificado é o universo onde há uma certa formalidade, uma certa cristalização. E aí a gente pode pensar, enquanto exemplo, o próprio espaço acadêmico, o discurso acadêmico, né, o discurso científico, ele é um universo reificado, né, no sentido de trazer uma determinada hierarquia em relação aos conceitos aos conceitos e aos pressupostos. Agora, logicamente que numa aula como essa, tanto o universo reificado como o consensual, eles podem coexistir, né? Eu aqui, por exemplo, falando sobre a teoria, os pressupostos, os conceitos da representação social, e alguém tira uma brincadeira, tropeça numa cadeira, alguém fala algo sobre isso, alguém abre a porta e fala, pronto, isso aí já caracteriza uma quebra da formalidade e da hierarquia, tá? Outra questão importante também é que as representações sociais, elas se constroem mais frequentemente na esfera consensual. Lembrando que as representações sociais é justamente essa certa sistematização do processo do conhecimento do senso comum. Então, ela acontece mais frequentemente na esfera consensual, tá? E aí, características básicas desses dois universos de pensamento. O universo consensual, aparentemente não há fronteiras, todos podem falar de tudo, somos sábios amadores, capazes de opinar sobre qualquer assunto. Aí eu coloquei um exemplo do universo consensual, seria uma mesa de bar. Já no universo reificado, né, só falam os especialistas, os teóricos, os cientistas, nesse caso, e a especialidade determina quem pode falar e o que falar. Tá? Então, são dois universos de pensamento super importantes, tá? Como para justamente construir as representações sociais. E além desses dois universos, temos dois processos também geradores das representações sociais, tá? O primeiro processo é justamente a ancoragem, quando de alguma forma a gente torna, né, o que não é familiar, a gente classifica uma categoria familiar. Eu estou colocando aqui um exemplo, né, sobre uma representação social que era muito comum na década de 80 e 90 em relação às pessoas que contrariam, que estavam com o vírus da AIDS, que era atribuído uma representação social a todas as pessoas que tivessem com o vírus da AIDS eram homossexuais ou então pessoas usuárias de drogas injetáveis, né? Então isso foi muito uma representação social muito forte. A AIDS, né? Ninguém conhecia muito bem, né? Nesse sentido, se pensou até numa questão de grupo de risco, e que hoje em dia a gente não pensa mais nisso, né? Pensa no comportamento de risco. Então, encaixamos naquele momento, a própria sociedade, vamos dizer, a sociedade, a opinião pública brasileira, ela encaixa algo que não é familiar, que é justamente a AIDS, em relação à categoria, né, familiar, que é os homossexuais, então os usuários de drogas
e os usuários de drogas, né? A ancoragem, e fora a ancoragem, a gente tem um outro processo também, que é a objetivação. Quando a gente tenta tornar visível o que está no plano das ideias. Tornar visível nesse sentido aqui é tornar concreto. E aí eu trouxe um exemplo aqui, o que é Deus, e aí Deus é o Pai, ou seja, se relaciona junto a algo que é concreto, que é mais fácil de aprender. Como eu falei desde o início, as representações sociais têm vários elementos. Um dos elementos super importantes é justamente esse conjunto de ideias, tá? Que são dialogadas e que são construídas em torno de determinadas comunidades, determinados territórios. Importante observar também que a representação social são formas simbólicas, né? Formas simbólicas também de produzir, por exemplo, relações de poder e relações hierárquicas também. Então, é super importante notar que elas não são neutras, né? As representações sociais, elas têm sim sua função na sociedade, nas suas relações e nas suas comunidades, tá? Então, a gente tem as representações sociais de vários segmentos, né? Representação social do idoso, da mulher, da loucura, da drogadição. Então, são vários elementos, né, que cada um aqui pode repensar um pouquinho qual é a representação social que tem, tá, diante dos diversos contextos que experienciam, tá bom? E aí eu não vou aprofundar muito aqui, galera, na investigação, porque a gente vai ter umas duas aulas depois da primeira avaliação sobre metodologias na pesquisa social. Agora, a representação social ela pode ser estudada, ela pode ser investigada a partir de pesquisas qualitativas, quantitativas, entrevistas, grupo focal e outras, né, outras técnicas de coleta de dados também, tá? E aí, para ir fechando, a gente pode pensar em dois avanços dessa teoria. Primeiro, trata-se do conhecimento construído e partilhado entre as pessoas, né? São saberes específicos da realidade social e que surgem nessa vida cotidiana, no transcorrer das relações que as pessoas mantêm no seu cotidiano. Uma segunda questão, um outro avanço da teoria, é que a representação social coloca os saberes do senso comum na categoria científica, né? Já que trabalhamos com os saberes do senso comum, tá? Valorizando esse conhecimento e sistematizando esse conhecimento popular. Ok, galera? Então, importante destacar que eu acho sensacional isso, porque a representação social, apesar de ser uma teoria, não se deve pensar a representação social como algo estanque, ou seja, algo terminado, algo acabado, algo engessado. Na verdade, a teoria da representação social nos obriga a pensar, pois exige muito trabalho de interpretação e de reinterpretação. Ela coloca dicotomia, conflitos, deixa-nos diante do próprio desconhecimento, favorece o crescimento e a busca incessante em torno de descobertas. Então, acho que a teoria da representação social serve para isso, para descobrir cada vez mais a complexidade das relações humanas. Ok? Então é isso, eu vou parar por aqui. Espero ter contribuído com essas duas aulas e que vocês de alguma forma possam aprofundar um pouco na leitura, já que na próxima aula eu vou trazer algumas questões pertinentes desse campo. Grande abraço, até mais.